Então, muitas vezes eu fiquei me perguntando qual é o melhor lugar de se procurar informação, né? Eu acho que todo mundo sempre se pergunta sobre isso e tal. E existe muito estigma e tal de gente gravando coisas pela internet, seja o que for. E até mesmo gente que grava coisas de forma popular, que também é o meu caso, né? Mas mesmo assim, eu ainda não falo para um público tão popular ainda assim, porque eu sempre falo para um público um pouco mais politizado e tal, e que, por mais que sejam poucas pessoas, sempre procuram essas coisas, né? Que é, por exemplo, e no Brasil existe essa popularização da filosofia, dos conhecimentos em geral, e que normalmente essas pessoas não são tão levadas a sério, tipo que são os filósofos públicos, né? Tipo o Pondé e o Mário Sérgio Cortella, que eu acho que todo mundo conhece. E existe isso em todas as áreas, tá? A parte que eu quero falar é sobre onde buscar o verdadeiro conhecimento. Ela vai, ela existe porque recentemente eu fiz um curso de filosofia, de história da filosofia, né, com um cara que eu conheci no YouTube, que é o Matheus Salvadori, acho que é esse o nome dele, que é um doutor em filosofia, que eu não conheceria se eu não tivesse entrado no canal dele no YouTube. E ele é extremamente inteligente, ele é um cara extremamente equilibrado e que tem muito conhecimento, né? Principalmente a história da filosofia, que foi o curso que eu fiz dele. E é muito interessante, né? Porque as pessoas hoje em dia, elas não pensam em entrar na internet para consumir material intelectual, né? É porque o material tradicional é o livro. E existe um porquê de ser, não só porque o livro é muito antigo, mas é porque o livro ele é um material que ele vai ficar para sempre. Pensa, por exemplo, que recentemente, né, no século XX, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Ou seja, coisas que foram escritas há mais de 2.000 anos atrás, que até hoje permanece e sempre vai permanecer, né? Claro que também o livro ele é feito de material que perece, etc. Mas meio que você tendo os originais, aquele conhecimento ele vai se perpassar para sempre. Ele é muito mais importante e mais confiável do que é, por exemplo, os casos da história específica irlandesa, por exemplo. A história irlandesa. Não, desculpa, falei irlandesa, mas está errado, é escocesa. A história escocesa, um dos contos mais antigos dela está tecido num tapete. E aí a gente entende que existe muito mais arte do que realmente história em si, nesse tipo de situação. E existe também um outro tipo de contar informação passado, que era através dos bardos. Os bardos, diferente dos profetas, eles contavam a forma heróica, romântica da história, né? Mas o que isso tem a ver com buscar conhecimento, né? Buscar a verdade, etc. Até hoje eu acredito que os livros sejam a melhor forma de procurar a informação, porque o livro ele sempre é um esquema montado. Além disso também ele é um esquema que existe uma metodologia atrás dele, e quando ele é publicado ele já passou por vários crivos. Mas qualquer livro vale a pena? Claro que não. Normalmente, quem é o grupo de especialistas da área vai falar se aquele livro vale a pena ou não. E isso é muito importante, você ter uma academia forte em cada área para saber se aquele tipo de informação é válido ou não. Ou seja, então, qual é o melhor lugar para se procurar informação? O melhor lugar para procurar informação de forma geral é um lugar em que os acadêmicos concordem que aquele lugar é o melhor. E normalmente esse lugar é o livro. Porém, eu tô aqui no YouTube falando isso com vocês, né? E não num livro, né? Então, o que que eu acho sobre o YouTube de forma geral? Bom, eu tenho duas histórias para contar que sempre me contaram quando eu era criança e que vão vai fazer iluminar, eu acho, a gente na nossa mente. A primeira, é uma história que minha tia me contava, que é uma história de um palhaço que ele viu que o circo ia pegar fogo. Um, e o circo começou a pegar fogo, o palhaço foi no palco e falou que o circo ia pegar fogo, aí todo mundo começou a rir. E ele, não, gente, o circo vai pegar fogo. E todo mundo começou a rir, o circo pegou fogo, todo mundo morreu, menos o palhaço. Essa é a primeira história. A minha tia sempre me falou isso, pensando que
o orador ele tem que ser uma pessoa levada a sério, porque senão todo mundo vai rir. Só que eu sempre entendi a moral dessa história diferente, que eu vou guardar para o final. Porque eu também a segunda história é a do burro, né, burro, eu acho que é mula, né, de Balaão, na Bíblia. A história da mula de Balaão é que eles estavam tendo uma discussão e a mula começou a falar e ela tinha razão. A história, a moral da história e tal, sendo ela verdadeira ou não, provavelmente não é que a verdade, mesmo saindo da boca de uma mula, ela continua sendo verdade. E a mesma, que é para mim a mesma conclusão da história do palhaço. As pessoas que não estão prontas para ouvir a verdade, vinda ela de onde for, elas vão achar que a pessoa é um palhaço e no final das contas ela vai morrer queimada, né? Então, na verdade, o que eu penso é, não importa de onde a verdade chega, de onde a verdadeira informação chegue, né? O que importa de verdade é que ela seja verdadeira. Porque para mim, que sou uma pessoa que busca a verdade mais do que qualquer outra coisa, mais do que, por exemplo, a aparência, etc., acho que a verdade ela tem que ser a coisa mais importante. Não é a dicção da pessoa, não é o lugar onde essa pessoa está, não é o título que ela tenha, mas simplesmente a verdade ela deve ser a verdade em si, né? Independente de qualquer outra coisa. Então, muita gente tenta fazer e faz, né, curso de oratória, e é importante fazer e tal, e adquire vários títulos, e é importante adquirir títulos, tá? Eu não estou falando disso. Eu estou falando que, independente disso, a verdade vai continuar sendo a verdade, tá? Então, se um cara for mega pós-doc em microbiologia, infectologia e falar que as vacinas não funcionam, não importa. Mas está escrito isso num livro, não importa. Porque a única coisa que importa é a verdade. E a verdade é inexorável e inabalável. Tá? Então, acho que é isso mesmo. Queria falar com vocês mais um pouco sobre isso. Tá? Não importa de onde a mensagem vem, importa que ela seja verdadeira. E existem métodos para que a gente verifique se a mensagem é verdadeira ou falsa. E quais são esses métodos? Aí, normalmente, existem especialistas que sabem esses métodos, e a gente não estuda isso em 20 ou 30 minutos, a gente estuda isso durante anos para a gente tentar descobrir um fato ou falar que uma coisa é falsa ou verdadeira e tal. E a mensagem, no final das contas, é isso. Acreditem ainda na ciência, independente de onde ela venha, mas na verdadeira ciência, tá?